Paz do Senhor Jesus, amados. Deus é magnífico. Estamos no 16º dia da jornada de 21 dias de jejum e oração por uma causa específica, crendo, vencendo obstáculos, vencendo desânimo e orando, não por vistas, mas por fé. Estamos aqui orando porque nós acreditamos que aquele que nós estamos colocando as nossas petições, nós cremos que Ele é poderoso para atender cada oração e orquestrar tudo para ficar alinhado com o propósito que Ele tem nesse pedido, porque afinal de contas foi Ele que brotou esse desejo no nosso coração e Ele tem propósito. O Pai, Ele tem propósito. E Deus me trouxe a palavra de José. O período que ele passou de tristeza, de dor, de sofrimento, mas ele não se corrompeu, amados. Todas as vezes que José era colocado em algum lugar injustamente, e a gente às vezes até achava ali, nossa, coitado, né? Um homem tão temente ao Senhor, um homem tão dado ao Senhor, mesmo sofrendo injustiças, ele não deixava de ser o que ele era para Cristo. Ele não deixava de obedecer, ele não deixava de temer e ele não deixava de crer. Ele sofria calado, aconteceram tantas coisas na história de José, mas o final dela nós já sabemos. Nós sabemos, quando ele achou que as coisas iam ali engatar, né? Ele foi ali para a casa de Potifar, acontece aquele episódio horrível que a esposa seduz e ele não se corrompe. Vamos fazer como José. Independente do que acontecer conosco nessa jornada, nós vamos continuar sendo tementes, temerosos ao Senhor. Nós vamos continuar, sim, fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque, afinal de contas, é a Ele que a gente tem que agradar, amados. Então, vamos continuar orando com fé, crendo que assim como Ele fez na vida de José. José foi tão grato ao Senhor pelo que o Senhor fez, que o primeiro filho dele se chamou Manassés, que significa que na época, né, foi no capítulo 41, no versículo 51, diz assim: chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Amados, isso é lindo. Quando Deus ele traz ali a honra para José, quando chega o momento da honra, ela vem completa. Por um momento ele achou que estava tudo bem, vai para a casa de Potifar, é lançado na prisão por causa da sedução da esposa, e ele não se corrompe mesmo mediante a morte, ele continua firme naquilo que agrada a Deus. E depois de todo o sofrimento, ainda ficou na prisão durante muitos anos. Imagina que ele não passou ali, né? Tantas coisas que ele não deve ter ouvido, tantas coisas que não devem ter feito com ele ali dentro daquela prisão. E mesmo assim, ele continuou sendo um servo fiel, que por onde ele passava, os dons que Deus derramou na vida dele era visível. Por onde ele passava, ele já era um governador nato. Estava no sangue dele. Onde ele estava, ele governava, ele organizava. Ele era inteligente, ele entendia de arquitetura, ele entendia de tudo. Um homem inteligentíssimo, e a sabedoria, a inteligência dele veio do céu. Então, por onde ele passava, ele fazia esse papel que Deus designou a ele muito bem. Porque lá na frente, foi isso que fez a diferença. O que ele continuou sendo perante o Senhor foi o que fez ele se tornar o governador do Egito. Faraó, ele dá tanta honra para José. Ele tira o anel do dedo, coloca no dedo de José e fala: abaixo de mim, a voz que vai ouvir em todo o Egito é a sua. Ele pega José, coloca na segunda carruagem, que a primeira era de Faraó. Ele começa a andar por todo o Egito, para que todo o Egito fizesse conhecido o nome de José. Quem era José? A autoridade, o poder, honra, que deu lugar à mesa, deu nome para ele, trocou o nome dele, deu uma esposa para ele. Tudo veio assim completo. A honraria do Senhor veio completa para a vida de José, mas veio numa cajadada só. Deu tudo. O Faraó deu tudo para José, tudo que foi perdido. O Faraó, ele devolveu.
E quando José ele tem o primeiro filho, ele chama de Manassés. Deus me fez esquecer todo o tempo de sofrimento e assim ficaremos eu e você. Quando chegar nosso momento, quando se materializar essa petição, esse pedido que nós temos clamado tanto ao Senhor, que nós temos jejuado, nós temos orado, nós temos tirado o tempo do nosso dia para adorar a Deus, adore ao Senhor, amados. Não deixe de adorar. Nós tiramos tempo para ler a Bíblia, ler a palavra, se alimentar da palavra. E crendo e confiando e sendo temente, continuando a fazer aquilo que o Senhor nos designa. Vamos continuar crendo, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento, direcionamentos e tendo coragem para obedecer cada palavra que Ele nos disser. Que nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a voz do Senhor e que nós possamos sim ficar firmes. E nós vamos declarar: Manassés, Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Acabou, amados, acabou o sofrimento. Você nunca mais vai sofrer por isso de novo. Deus vai pôr o ponto final nesse sofrimento de uma forma tão extraordinária. Às vezes pode até parecer que está demorando, mas não está. É porque Deus ele está fechando. Deus, cada aresta, cada brechinha, Deus ele tá fazendo nos mínimos detalhes. Ele tá fechando tudo para que você, desse mal, nunca mais você vai sofrer. O que você está apresentando ao Senhor durante esses 21 dias vai ser algo tão extraordinário. Toma posse dessa palavra com muita fé, amados. Quando as coisas são espirituais, nós precisamos ter fé, tomar posse, crer. Deus vai fazer arder isso no seu coração, que quando isso se materializar, Deus ele vai fazer de uma forma tão especial, tão tremenda, tão tal, que só a mão dele pode fazer. Ele vai fazer de uma forma tão completa que nunca mais, nem eu e nem você, desse mal a gente nunca mais vai sofrer. Por esse motivo, nunca mais derramaremos lágrimas de tristeza, somente, tão somente, de alegrias, de agradecimento, durante todo o resto da nossa vida. Vai ser uma bênção tão maravilhosa que durante todos os dias do resto das nossas vidas, nós vamos olhar para esse milagre, para essa bênção que Deus derramou e vamos ser gratos. Porque o que Deus vai derramar é algo para a vida toda, é algo completo, é algo em detalhes. Esse é o Deus que a gente serve. E muito além do que nos abençoar nessa terra, Ele quer nos salvar. Por isso a importância de continuarmos com os pés firmes nele. Mesmo quando a nossa bênção chegar, nós vamos continuar nele. Nós vamos abençoar pessoas com o nosso testemunho. Nós vamos colocar ali diante do Senhor todos os dias. Deus, muito obrigado. Aí vai ser o resto da vida, muito obrigado. A hora que você olhar para a bênção, vai falar, meu Deus, muito obrigado. Não tem como eu não me maravilhar com isso que o Senhor fez há tantos anos atrás. Vai passar 1, 2, 10, 20, 30 anos, amado. Você vai estar olhando para aquela bênção materializada ali na sua frente. Você vai falar, obrigado, Senhor, por mais um dia. Como é bom dormir e acordar e ter essa bênção aqui. Essa vai ser a sua declaração todos os dias, a hora que você acordar. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra com muita fé, que eu tomo posse, amados. Continue orando por mim e eu continuo orando por vocês. E nós vamos contar milagres, milagres. Nós vamos povoar o céu através do nosso testemunho em nome do Senhor Jesus. Porque o mesmo Deus que fez milagres lá no passado, milagres extraordinários, Ele não mudou. Deus, Ele continua o mesmo, o poder dEle continua o mesmo, os braços dEle continuam os mesmos. As mãos dele continuam as mesmas estendidas. O amor dele por mim e por você continua o mesmo. E os braços dele estão abertos para nos acolher, para acolher nossas lágrimas. O momento que às vezes ali a gente, né, dá uma fraquejada, mas nós devemos, às vezes a gente fica ali, ai Deus, me dá um sinal, me mostra se é isso mesmo. Ai Deus, eu preciso ver alguma coisa, mas isso não é viver por fé, isso é viver por vistas, né? Então vamos crer, vamos viver por fé, porque na hora certa, Deus vai fazer como fez na vida de José. Vai derramar a bênção completa sobre a minha e sobre a sua vida. E nós vamos declarar
todos os dias. Quão bom é o Senhor, quão milagroso, quão maravilhoso é o Senhor e como é bom dormir e acordar olhando para a bênção materializada. É em nome do Senhor Jesus. Toma posse, amados, dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?